Muito bem, então eu chamo ao palco a Adriana Praia. Seja muito bem-vinda, Adriana. Nós Obrigada. vou descrever um pouco a Adriana, que é da Mais Humanas. Ela já teve passagens pela Hub One, Showbiz, a Max Estratégias Humanas e o Sidewalk, foi gerente de vendas lá, dentre outras experiências, e hoje ela é sócia-diretora, fundadora da Mais Humanas, uma empresa de formação e treinamento em habilidades socioemocionais, mais outras coisas que a Diana vai falar com a gente. A Diana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você no nosso evento. O palco é seu. Muito obrigada, Robson. Obrigada pela apresentação aí. Vamos lá, então. Falando um pouquinho de Mais Humanas, né? O Robson começou aí com as minhas apresentações, mas eu quero trazer um pouquinho da Mais Humanas, o que ela é uma consultoria que ela está conectada aí por duas vertentes de trabalho no mercado. Então, a gente fala da vertente de educação corporativa e a gente também fala da vertente de consultoria de RH. Então, nós temos produtos e serviços conectados a essas duas vertentes. Nós trabalhamos no mercado através desses dois pilares. Hoje, o que eu quero trazer um pouquinho aqui é como a gente está trabalhando com a tecnologia de modo a aproximar, né? Afinal de contas, o nome é Mais Humanas, e não por acaso, a gente fez um rebranding, inclusive, da nossa marca. Pode até passar, Robson, mas a gente quer trazer um pouco desse olhar de tudo que aconteceu durante a pandemia, que trouxe o aspecto digital, né, para o nosso cotidiano, como um principal aliado, né, do nosso trabalho como um todo. Isso eu estou falando da consultoria, mas também do trabalho de todas as pessoas e de segmentos diversos, né? Porque nós estamos falando das pessoas trabalhando com o apoio da tecnologia. Então, dentro da Mais Humanas, qual que é o nosso principal Só um ponto. objetivo? Oi. Fica à vontade de passar os slides aí do seu lado mesmo. Ah, eu consigo? Sim, sim, consegue, por favor. Ah, ótimo. Maravilha. Então, deixa eu passar aqui. O que nós, como Mais Humanas, temos como principal missão, né? É fortalecer as relações entre as pessoas, né? E a gente fala aí de um público da liderança como um todo, porque a gente acredita que a escada, ela se lava de cima para baixo, não de baixo para cima, então todos os trabalhos que a gente faz, ela sempre vai ter uma vertente na liderança, por mais que eu trabalhe com o desenvolvimento dos demais colaboradores nas organizações, mas ela está muito no sentido de fortalecer esse relacionamento, né, para que a gente gere confiança, para que a gente gere protagonismo e consiga aí os resultados tanto pessoais quanto para a própria organização. Então, aqui tem até algumas imagens que a gente trouxe de eventos que nós já conduzimos, onde a gente traz tanto questões lúdicas como a própria tecnologia dentro das nossas construções. Então, tudo que a gente faz, ele tem muita personalização de acordo com o DNA de cada empresa, de cada marca que a gente trabalha, né? Então, a Mais Humanas, ela tem o humano no centro de todas as suas entregas, isso é uma coisa muito importante. Então, a gente vai, inclusive, avaliar como é que a gente introduz questões tecnológicas dentro de cada um dos nossos eventos. Então, assim, alguns dos nossos clientes, vocês podem ver aqui, que eles têm segmentos diferentes, né, são variados aqui, porque a gente fala que onde tem gente é o que a gente entende, independente se é da área da saúde, se é da área de cosméticos, se é da área de seguros, financeiros, se é uma startup, se é varejo, não importa, onde tem gente, a gente tem esse desafio, e mais do que nunca, hoje a gente está falando de trazer uma parte dos nossos treinamentos, né, de forma muito humanizada, mas também olhando muito de forma personalizada. Então, o que a gente entende que significa um treinamento humanizado? Ele precisa, de fato, ser relevante e acessível, ele precisa ser conectado à realidade das pessoas, então a gente não vem com teorias e conceitos, a gente olha realmente qual é essa necessidade que os colaboradores, quem estará ali na sala de aula com a gente,
ou até através de uma websérie, por exemplo, quem é que vai assistir, vai consumir esse treinamento, qual é a realidade dessa pessoa, para que a gente tenha uma conexão e engajamento imediato. A gente faz isso baseado em escutativa e empatia e desenvolvimento, e a gente desenvolve com muita intenção e propósito. Como é que a gente constrói tudo isso? Todos os nossos projetos, a gente faz primeiro uma imersão diagnóstica, para conhecer não só quem está nos contratando, qual é a demanda dessas pessoas, qual é o pedido e as dores iniciais, mas como também quem são as pessoas efetivamente que a gente vai treinar. E a gente já começa usando a tecnologia através de aplicativos, de super apps, né? A gente vai falar aqui um pouquinho, eu vou falar um pouquinho no final, mas a gente já usa a tecnologia desde o início do nosso contato com esse cliente, né? Então, porque a gente considera que esses pontos são fundamentais para o sucesso de cada projeto. Seja um projeto pontual, que é um treinamento que eu vou lá e faço, ou uma grande trilha de desenvolvimento que a gente faz para esse público, né, para essa empresa. Um ponto que a gente considera muito importante na tecnologia, né, a gente entende que a tecnologia não é sobre uma ferramenta específica que eu vou usar, mas a própria experiência que eu vou proporcionar. Então, desde o começo, eu já começo a proporcionar essa experiência para os meus para o meu público ali, né, para as pessoas às quais eu estou preparando esse treinamento. Então, a gente entende aqui que a tecnologia, ela tem um papel de ampliar o alcance e a personalização. Então, eu uso lá no começo, quando eu faço o diagnóstico, a imersão diagnóstica, eu já começo usando a tecnologia para que mais pessoas acessem, possam me responder e trazer informações que eu preciso para construir conteúdos de uma trilha mais personalizada. Então, eu acesso a maior parte dos meus participantes através de ferramentas tecnológicas e também com grupos focais, eu também tenho conversas one-on-one com as pessoas, né, que vão ali participar, mas eu uso muito a tecnologia para eu ter uma maior amplitude de respostas, né? Quando eu uso bem, eu acabo fortalecendo os vínculos, e aí a gente fala também não só dentro da fase de imersão diagnóstica, mas eu falo também quando eu estou fazendo as entregas e os treinamentos. O uso da tecnologia ali, eu consigo usar como uma estrutura para que eles se criem vínculos entre eles em discussões do tema que a gente está abordando nos treinamentos. E a gente entende também que a tecnologia, a plataforma em si, ele é um meio, né? O diferencial está realmente em como que a gente utiliza. E quando eu entendo realmente quem é o meu público que eu vou treinar, eu consigo usar essa tecnologia de forma ainda mais cirúrgica, porque eu preciso entender se esse público, ele é qual é a geração que ele está hoje? Eu estou falando de um Gen Z, eu estou falando de uma geração X, Y, como é que essas pessoas, como é que esse público acessa hoje e trabalha com a tecnologia? Se é uma empresa de tecnologia, se é uma empresa de cosméticos, por exemplo, em que as pessoas estão muito mais conectadas na área comercial e relacional e pouco utilizam a tecnologia, então tudo isso eu preciso fazer como um levantamento. Então, é realmente como que eu vou usar essa tecnologia durante as nossas entregas, né? A Mais Humanas, então, toda a nossa trilha, a gente utiliza já algumas ferramentas, eu trouxe aqui alguns exemplos, inclusive, que a gente acredita que é quando nós estamos nos aproximando das pessoas. Então, a gente não acredita que a tecnologia afasta, deixa robotizado, deixa mais mecânico, pelo contrário. Então, a gente usa aqui o Mentimeter para fazer uma interação em tempo real dentro dos nossos treinamentos. É uma coleta de percepção ao vivo que nós temos. A gente utiliza nuvem de palavras, gera bastante engajamento com as pessoas. É de fácil acesso durante os nossos treinamentos. O Forms é onde a gente está escutando de verdade as pessoas, então a gente usa muito o Forms quando nós vamos falar dos nossos, quando a gente vai fazer a imersão diagnóstica. Então, eu quero entender
a linguagem desse meu cliente, que termos que eles usam, exemplos práticos. Então, eu uso essa ferramenta porque ela tem um foco muito mais individual, inclusive, né, onde as pessoas ali, elas não vão interagir com outras para responder, elas vão realmente colocar a percepção delas sobre um determinado ponto que eu queira trabalhar durante o treinamento, inclusive. Né, então, ou sobre a própria empresa, sobre o momento dela, para que eu construa uma trilha muito mais aderente. O Easy Retro é uma outra ferramenta que a gente usa, que é um grande dashboard, né, onde as pessoas trocam ideias ali, eu uso bastante durante os treinamentos, também gera reflexões, todas as pessoas podem ver as respostas uns dos outros, inclusive pode curtir o que o outro está dizendo, pode até complementar, então é uma ferramenta de interatividade também. Isso, dentre outras, né? A gente tem outro grande dashboard que a gente utiliza, é o Miro, então a gente vai colocando aí as ferramentas tecnológicas para aprimorar e também aproximar as pessoas e ideias, né, conceitos, aproxima também muitos conceitos que a gente trabalha. Falando especificamente do Super App, e aí é muito bacana, porque a gente fala que é o nosso aprendizado, ele continua depois das nossas entregas. Esse é o maior ganho que a gente utiliza dentro do Super App da Mais Humanas, por exemplo. Então, primeiro que no momento de venda, né, quando a gente está ali apresentando para os nossos clientes que ele vai ter um canal exclusivo com tudo aquilo que a gente vai produzir de material, conteúdo, ferramenta, vai ficar à disposição dele, sem ele precisar colocar isso em outro lugar, e vai ficar não só à disposição de quem está comprando, mas de todos os participantes, isso gera até uma certa tranquilidade, né? Porque ele fala, poxa, tudo aquilo que vai ser usado, depois eu posso continuar usando. E a gente traz isso como um grande reforço de venda. Então, é um canal exclusivo que fica para eles, a gente coloca tudo na carinha do cliente, então, ele se conecta e se engaja automaticamente. É um espaço realmente que a gente fala que é feito sob medida, né? Então, a gente usa toda a identidade visual do cliente ali. Então, é muito bacana, inclusive para nós aqui da consultoria, fica muito mais organizado. Então, tudo que a gente desenvolve, a gente já sobe automaticamente para o aplicativo, para o Super App da Mais Humanas. E já avisa o cliente que está ali e ele pode acessar automaticamente ali no mesmo momento. Né? Então, ele acessa a qualquer hora, de qualquer lugar, os próprios participantes, eles podem ficar com todos os materiais, eles ficam preocupados, né, em fazer anotações, em printar a tela quando são os treinamentos online, então eles vão printando tela, tira foto da tela, e a gente fala, gente, não precisa se preocupar com isso, se entrega aqui, porque isso está à disposição de vocês agora. Então, eles já podem acessar ali o aplicativo através do QR Code, então isso é muito bacana. Apoia, né, essas atividades que eu utilizo, inclusive, usando outras tecnologias, eu disponibilizo dentro do Super App para que ele possa acessar, e fica ali registrado para ele também. Então, eles acessam ali as atividades, eles acessam os vídeos. A gente trabalha muito com pre-work e pós-work, então todo o pre-work fica ali disponível, ele pode acessar a qualquer momento, pós-work também. Então, gera esse dinamismo e interatividade, ele fica conversando com a Mais Humanas, mesmo fora de sala de aula. Então, isso é um maior ganho para nós, né? E mantém sempre o conteúdo vivo ali, mesmo depois do treinamento. Então, esse é um ponto bastante relevante para nós, porque fica à disposição dele, né, do próprio participante, da autonomia, e como a gente fala que a missão da Mais Humanas é gerar protagonismo das pessoas, o Super App, ele vem conectado a essa nossa missão, né, ele traz o protagonismo para os participantes, e não só para quem está contratando e comprando, né, não fica em poder da área que está comprando ali o projeto da Mais Humanas, fica em poder do participante. Então, isso que é muito mais relevante para nós, né, porque está realmente conectado aos nossos valores e à nossa missão. Então, gente, a gente aqui, só para a gente concluir, o que fica, né, desse uso da tecnologia é um equilíbrio. O que a gente fala que esse equilíbrio, ele não é automatizar o que precisa de afeto,
né? Então, como Mais Humanas, a gente traz muito essa questão, a gente quer estar ali junto com eles, olhando para essas pessoas, olhando no olho, prestando atenção nas expressões daquilo que eles estão falando além das palavras. Mas também não é romantizar o que pode ser resolvido com praticidade. Então, a gente entende, toda vez que nós usamos a tecnologia, é para ganhar tempo, porque treinamentos online, eles são curtinhos, então eu preciso usar ferramentas de tecnologia para realmente otimizar o meu tempo em sala de aula e interatividade com as pessoas, deixando as relações mais humanas. Então, quando eu falo desse aprendizado humanizado, não é só sobre o que a gente ensina, mas é como, por quê e para quem. Né? Então, eu preciso conectar esse como eu vou fazer isso, o que eu vou utilizar, por que eu estou utilizando isso e para quem. Né? Quem são as pessoas que estão ali comigo? Né? Então, o que de fato é relevante para elas? Então, a gente traz, na verdade, esse equilíbrio para criar experiências que toquem as pessoas e não só informem. Porque informação hoje, gente, nós sabemos que ela é gratuita, ela é abundante, e não precisa de um intermediário. Né? Então, o que a gente realmente, como Mais Humanas, faz com as pessoas é criar experiências que as toquem e realmente seja relevante, e ao final dos nossos encontros e da nossa trilha, todos os participantes tenham a mesma conclusão, que valeu a pena estar ali e passar por esse momento conosco. Então, eu queria só deixar, né, esse breve conteúdo aqui com vocês de como a gente tem trabalhado, né, as tecnologias, de como realmente tem agregado valor nas nossas entregas e como a gente continua se preocupando com as pessoas, mesmo trazendo a tecnologia para nós. Então, fica aqui o meu obrigada. Robson, então eu quero trazer aqui os meus contatos, né, para quem quiser saber um pouquinho mais, fico à disposição. Aqui também tem o contato da minha sócia, não estou sozinha nessa jornada, tem uma equipe aqui por trás, né, nós estamos conectados por muitos profissionais e empresas que nos apoiam nessas entregas também. Que maravilha. Uau, eu diria uau! Que show! Você colocou muitas coisas bem interessantes que eu tenho que ressaltar naturalmente. Como o nome é Mais Humanas da sua empresa, e você traz essa lógica do que é o técnico e o humano e como fazer isso da forma perfeita, né? Da forma ideal, sem romantizar, sem demonizar também em nada, percebendo que as pessoas estão com as suas vidas lotadas, as pessoas estão precisando de mecanismos que as ajudem a performar melhor, a serem pessoas melhores, né? E vocês têm feito isso pelo que você mostrou e pelo que você falou hoje e demonstrou para as pessoas, você tem feito de forma É uma brilhante. grande responsabilidade, né, Robson? O nome, primeiro que ele está no superlativo, né? Então a gente já tem isso como responsabilidade, né, de ser mais. Mas cumprem Então, bem. E é um trabalho de muitas mãos, viu? A gente realmente se conecta a parceiros que nos apoiam em cada uma das nossas entregas, consultores que são também, estão no superlativo, porque é o que a gente quer deixar essa marca no superlativo na vida das pessoas hoje. Que legal. O engajamento desde o começo também, essa questão da experiência expandida, ou seja, não é só o que você entrega naquele dia, né? A entrega continua com a pessoa, vai para a vida da pessoa, gruda naquela pessoa para que ela continue a experimentar mais humanas ao longo do seu desempenho, ao longo da sua vida profissional. E isso é interessante porque, de certa forma, também cria o que a gente chama de lifelong connection, ou seja, uma conexão com ela por toda a vida, e não só durante aquele tempo que está ali. Gostei também do protagonismo do participante, não só do contratante, né? Não só da chefe de Exato. RH. Esse é o grande diferencial, né? Porque a pessoa ela tem autonomia para consumir o conteúdo como ela quiser. Né? Então, isso tem tudo a ver com a nossa missão. A gente entende isso como verdade absoluta. Maravilha. Eles não são fantoches, né? Os nossos principais clientes, na verdade, é quem está na sala de aula com a gente.
Não são, é verdade. Vou botar você inteirona aqui de novo. E Ótimo. para finalizar, o saber continua com a pessoa e volto para como você finalizou, que é o equilíbrio. É achar esse equilíbrio e achar tecnologias que proporcionem esse equilíbrio, eu acho que é fundamental também, não é? Exato, é isso mesmo. E tem, assim, tem uma infinidade, né? Eu acho que o equilíbrio também está nisso. E você não querer usar todas, porque não vai caber, Não né? vai. E entender, então, assim, a gente se respeita muito nesse processo também, sabe, Robson? Então, como consultoria, a gente tem, como prestador de serviço, a gente tem esse desafio, né, Uhum. de também não querer usar tudo, porque às vezes nem tudo vai ser conveniente, né, para aquele projeto, para aquele público, a gente tem que conhecer sim, continuar nesse processo contínuo de aprendizado, mas saber usar as ferramentas certas. Uma coisa que eu gosto no Super App é esse poder de você ir pendurando na experiência daquele cliente Isso, especificamente o que é bom para ele. Já um outro, você pendura outras ferramentas, mas para cada um é o que você entregou para ele. é, Ele não tem uma noção muito clara de que aquilo foi montado com tanta foco nas necessidades específicas dele. Eu agradeço, Adriana, imensamente a você e a Andresa pela parceria, pelo cuidado, pelo carinho, por essa apresentação, e eu deixo você aqui no nosso palco para suas últimas considerações. olha, eu que agradeço. É muito importante a gente ter parceiros como você, Robson, que nos apresenta, né? E você nos apoia nesse. Eu acho que o Super App também nos apoia no sentido de ir empurrando a gente para frente em alguns momentos, né? Porque ser mais humanas, a gente quer o nosso lugar ali de relacional, mas você também vai nos provocando nesse lugar de que, olha, tem coisas bacanas que dá para a gente fazer diferente. Então, eu acho que foi uma grande virada também para as nossas entregas. Né? Então, eu agradeço muito por essa parceria, uma parceria bem genuína e honesta nesse sentido, e de vocês também, é muito gostoso ver vocês se aprimorando e levando a gente junto nesse barco. Né? Então, muito obrigada pela oportunidade e fico à disposição aqui também. Muito obrigado.